Olá, eu sou a professora Estela e hoje nós vamos conversar sobre a estrutura atômica. Mas antes de falarmos sobre a estrutura atômica, que é a estrutura do átomo, vamos descobrir e vamos conhecer quais foram os modelos atômicos que os cientistas criaram para explicar a menor partícula existente. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa visualizar os slides que eu preparei para vocês com bastante cuidado e bastante carinho. Bem, então, na disciplina de Química Geral, ministrada por mim, hoje, na segunda aula, iremos conversar sobre a estrutura atômica. Então, quais são os conteúdos que iremos ver? Estudo do átomo e suas partículas, íons e moléculas, principais características do átomo, número atômico e número de massa, e a definição de um elemento químico. Para começar, eu queria dizer que antes da gente iniciar esse estudo, vamos fazer uma breve viagem para entendermos como que o conceito do átomo evoluiu no decorrer do tempo, até chegar no modelo atual, percebendo que como que é constituída o estudo a estrutura da matéria. Então, a evolução do modelo atômico aconteceu lá antes de Cristo. Demócrito já arriscava a dizer que a matéria não poderia ser dividida infinitamente. A matéria tem um limite com as características de um todo. E esse limite seriam as partículas bastante pequenas, que não poderiam mais ser divididas. Ou seja, os átomos seriam indivisíveis. E essas foram as ideias de Demócrito, Leucipo, e a ideia de Demócrito, na época, era mais aceita. Aristóteles rejeitava o modelo de Demócrito. Ele dizia que os 4 elementos, né, do universo seriam o ar, o fogo, a terra e a água. E ele acreditava que toda a matéria era contínua e composta por esses 4 elementos. O modelo de Demócrito permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. Então, a gente teria aí duas linhas de pensamento, né? O pensamento de Demócrito e o pensamento de Aristóteles. O modelo atômico de Dalton é o modelo da bola de bilhar. As ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808, Dalton retomou sobre uma nova perspectiva, a experimentação. Lembrando que essa data aqui, de 1808, ela varia um pouco. Tem algumas bibliografias que traz como 1807, 1805, mas não há um consenso exato. Quais foram as ideias do Dalton? Bom, primeiro que o átomo era consistente, né? Era como se fosse uma bola de bilhar. Os átomos eram esféricos, maciços e indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Os diferentes átomos combinam-se em várias proporções, formando novas substâncias. E os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam parceiros para produzirem novas substâncias. Qual que era o problema desse modelo? Não explicou a eletricidade nem a radioatividade. E Thomson? O modelo de Thomson é o modelo do pudim de passas. Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, onde haveria a totalidade da carga positiva e a homogeneamente distribuída. Incrustada nessa gelatina estariam os elétrons de cargas negativas. Então, a gente pode reparar aqui na imagem, ó, que enquanto o modelo de Dalton era um modelo maciço, o modelo de Thomson foi inseridos cargas positivas distribuídas ao longo do modelo.
e cargas negativas também. Aí a carga total seria igual a zero. O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford. Mas a radioatividade foi derrubada no modelo de Thomson. E essa radioatividade, ela é presente até nos nossos dias atuais. Röntgen estudava os raios emitidos pelas ampolas de Crookes. Repentinamente, notou que raios desconhecidos saíam da ampola e atravessavam os corpos e impressionavam chapas fotográficas. Como o raio-x é feito hoje. E Becquerel tentava relacionar a fosforência de minerais à base de urânio com os raios-x e pensou que dependia da luz solar. Num dia nublado, guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto e espesso e mesmo assim revelou a chapa fotográfica. Inicia-se, portanto, os estudos relacionados à radioatividade. Falando de radioatividade também, nós temos duas grandes e importantes pessoas que contribuíram para a descoberta da radioatividade. O casal Curie, que formou notável parceria e fez grandes descobertas como o polônio, em homenagem à terra natal de Marie, e o rádio de radioatividade, ambos de importância fundamental no grande avanço dos seus estudos e imprimiram ao conhecimento da estrutura da matéria. Ernest Rutherford, convencido por Thomson, começa a pesquisar o material radioativo aos 26 anos de idade e notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, chamada alfa, e a outra negativa, chamada beta. Assim inicia-se o processo para a determinação de um novo modelo atômico. O experimento de Rutherford propõe a dois dos seus alunos, Johannes Hens e Wim Geiger e Ernest Madsen, que bombardeassem finas folhas de metais com partículas de alfa, a fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. Como o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa completamente neutra, no momento em que as partículas alfa, numa velocidade muito grande, colidissem com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios de trajetória. Caso o modelo de Thomson estivesse certo, o que Rutherford observou? A maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer os desvios, e algumas partículas alfa sofreram desvios de até 90 graus ao atravessar a lâmina de ouro. E algumas partículas alfa retornaram. Então, como que explicar esse fato? Como que explicar o fato de diferentes comportamentos de diferentes partículas? A proposta de Rutherford para explicar as observações do laboratório. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva, bastante concentrada na região central do núcleo, com massa bastante pronunciada. Rutherford propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, chamada prótons. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. Surgem, assim, o átomo nuclear. Então, até então, a gente teria um átomo proposto por Dalton, um átomo maciço, com somente cargas positivas. Depois surge o átomo de Thomson, com cargas positivas e negativas. E agora, enfim, surge o átomo proposto por Rutherford, que seria a distribuição dos elétrons numa eletrosfera. E no meio do caminho a gente tem quem? Tem a descoberta da radioatividade, que é muito presente hoje no nosso dia a dia, como eu já disse. O problema do modelo atômico de Rutherford. Para os físicos, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons, perde energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética e, consequentemente, a atração entre os prótons e elétrons faria haver uma colisão entre eles, destruindo o átomo, o que isso não ocorre. Portanto, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicando o que foi observado no laboratório, apresenta uma incorreção.
O modelo atômico de Bohr estudava os espectros de emissão do gás de hidrogênio. O gás hidrogênio, aprisionado numa ampola, submetida a alta diferença potencial, emitia luz vermelha. Ao passar por um prisma, essa luz se subdividia em diferentes comprimentos de onda e frequência, caracterizando um espectro luminoso descontínuo. Continuando ainda com o modelo de Nielsen-Bohr, ele propôs os seguintes postulados. A eletrosfera está dividida em camadas ou níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q. Os elétrons nessas camadas apresentam energia constante. Em sua camada de origem, a camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar de uma camada para mais externa, e para tal é necessário que ele ganhe energia externa, e um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nessa volta, ele desenvolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. Se o núcleo é formado por partículas positivas, ou seja, os prótons, por que elas não se repelem? A descoberta do nêutron. Em 1932, James Chadwick descobriu a partícula do núcleo atômico responsável pela sua estabilidade, que passou a ser conhecida como nêutron. Pelo fato de não ter carga elétrica, por essa descoberta ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935. O modelo atômico de Sommerfeld descobriu que os níveis energéticos são compostos de subníveis de energia, SPDF, e que os elétrons percorrem órbitas elípticas nas eletrosferas em vez de circulares. E tem o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling criou um diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons de subníveis da eletrosfera. Então, o subnível S possui 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 4 elétrons. O que representa cada um desses números? Por exemplo, 3S2. Nesse caso, o 3 representa o nível energético, camada eletrônica, o S representa o subnível energético e o 2 representa o número de elétrons da camada. E aí a gente tem um exemplo de distribuição eletrônica do elemento químico do cloro. Como o cloro possui número atômico Z igual a 17, o número de prótons também é P, que também é 17. E como ele está neutro, o número de elétrons vale E, que é igual a 17. Fazendo a distribuição pelo diagrama de Linus Pauling, temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5, que o total dá 17. Então, o último termo representa a camada de valência, o nível mais energético do átomo. Nesse caso, a camada M é a mais energética. E agora nós vamos para o modelo atual. Louis Pauling, na dualidade da matéria, toda e qualquer massa pode se comportar como onda. Schrödinger, orbitais, desenvolve o modelo quântico do átomo, o modelo probabilístico, que colocaram uma equação matemática, equação de onda, para o cálculo da probabilidade de encontrar um elétron girando em uma região do espaço denominada orbital. E Heisenberg, o princípio da incerteza. É impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Se determinarmos sua posição, não saberemos a medida da sua velocidade e vice-versa. Nas próximas aulas, nós iremos identificar os átomos e fazer sua distribuição, ver o número de massa, o número da distribuição eletrônica e vamos estudar mais o diagrama de Linus Pauling. Então, por agora, vamos retornar aqui. Vamos retornar aqui na tela para eu poder conversar um pouco com vocês. Esses slides, eles foram preparados para apresentar principalmente os cientistas e os modelos criados para explicar como seria um átomo. Então, o que eu sugiro fazer? Eu sugiro que vocês estudem o capítulo do livro que está disponível lá no Moodle
Sugiro que vocês releem esses slides, que está bem resumidinho a história da evolução dos modelos atômicos. E também gostaria de dizer a vocês a seguinte conclusão, que desde Aristóteles, todos eles fizeram uma contribuição para que hoje tenhamos um modelo atômico possível de ser imaginável e possível de ser trabalhado. No meio do caminho, houve um grande avanço da química, que foi a descoberta da radioatividade. Foi graças a ela que hoje podemos tratar doenças, podemos sentir menos dor, podemos fazer com que a nossa saúde e o nosso cotidiano tenha mais qualidade de vida. Então, eu deixo aqui o meu abraço, bons estudos e qualquer dúvida eu estou disponível. Até mais!